Olá, eu sou a Mari e esse é o canal Mundo da Mari Pops. Bom, pessoal, hoje é dia de arrumação aqui, eu não estou sequer produzida, mas eu vim aqui com o intuito de mostrar algumas coisas para vocês que vocês já pediram e falar sobre caixas. Então hoje eu quero falar sobre valorização de caixa e também como guardar elas de uma maneira que ocupe menos espaço do que se você tiver que manter elas montadas. Então assim, primeiro de tudo é que a valorização da caixa, ela se dá, pois ela faz parte do todo do boneco. Então, normalmente uma caixa ela vale em torno de 20% do valor de um boneco. Se você compra ele loose, que já foi citado aqui o que significa em um dos vídeos anteriores, loose é um boneco sem caixa. Se você comprar ele dessa maneira, ele tem um valor inferior no mercado devido ao fato de não ter a caixa dele. Então a caixa ela dá uma valorização ao boneco, fazendo com que se você compre um boneco com uma caixa danificada, isso também possa inferiorizar o valor dele, fazendo ele ficar um pouco mais barato. Então, normalmente a galera ela tem um apreço pela caixa, mantendo ela de uma forma melhor assim para manter ela guardada ou até para que ela não seja danificada. Então, assim, hoje, uma caixa, se você mantém ela com o boneco dentro, normalmente ela não é danificada, isso ajuda bastante. Mas ocupa muito espaço, e se você quiser manter assim como eu mantenho no meu quarto tudo exposto, vocês têm que manter ela dobrada. Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como eu organizo a minha coleção, e aí espero que isso ajude vocês também, para que vocês consigam ocupar menos espaço na casa de vocês e mantenha a sua coleção toda exposta. Bom, o que eu uso normalmente para fazer a organização, eu uso um caderno, e aí eu pego, solto já uma folha. Uso a caneta para fazer a marcação dentro dos blisters. Blisters, para quem não sabe, é o plástico que fica aqui dentro da caixa. E o durex para prender dentro do blister. Então, eu normalmente pego uma folha, eu vou fazer uma dobradura aqui no meio para poder cortar. Eu normalmente faço isso para poder anotar os nomes dos modelos, pois os blisters, eles sempre parecem o mesmo, né, para cada boneco. Então, assim, é difícil você só identificar pelo buraco que tem aqui. Então, eu faço um corte no papel para poder anotar um modelo em cada pedacinho. Então, às vezes, na verdade, eu dobro até em 4 pedaços, eu vou fazer aqui para vocês verem, para então conseguir anotar o nome dos bonecos. Eu normalmente uso essa largura aqui e também faço outras dobraduras aqui para poder cortar com que ele fique sempre bem pequenininho. E por fim, eu deixo deste tamanho para anotar. Eu vou cortar os demais e já volto. Então, depois que eu corto, eu deixo os papéis todos soltinhos aqui assim e verifico quais são as caixas que eu tenho para poder guardar. Então, aqui eu separei algumas da Disney, que eu tenho aqui que eu recebi e ainda não guardei. Algumas outras eu também tenho, mas vou mostrar só algumas. Então, o que eu faço? Às vezes eu anoto com o nome original em inglês e às vezes eu também coloco o nome em português para me auxiliar. Sem contar de sempre marcar também a numeração e se ele é exclusivo eu também coloco. Porque assim, hoje na minha coleção, já tendo mais de 350 bonecos, às vezes você tem, por exemplo,
o Dunga, que é Chase, e eu tenho também o Dunga, que é normal. A caixa é a mesma, o nome é a mesma, o que diferencia é se ele é Chase ou não. Então, eu normalmente faço esse tipo de anotação para que eu não tenha problema depois, caso eu queira identificar exatamente o blister. Mas isso também é uma particularidade minha. Vocês não precisam anotar esse tipo de informação. Então, eu vou colocar aqui nos papéis e já volto. Então, aqui eu já fiz a anotação. Então, por exemplo, aqui, ó, Dopey Dunga. Aí eu coloquei aqui o número 340. Aí eu anoto com o jogo da velha. Aqui, por exemplo, Dopey Dunga Chase 340. Aqui eu coloquei como o Grumpy Zangado Ban 348. Snow White, eu não coloquei Branca de Neve, até porque o papel ele é bem pequenininho, então eu coloquei só Snow White 339 e fui colocando. Eu só fiz alguns aqui. Aí, uma coisa que é importante sobre a caixa. Alguns cuidados que é bom para tomar para abrir é abrir sempre por baixo, porque dessa maneira, se amassar, você tem menos probabilidade de amassar. E algumas pessoas utilizam um cartão para que você consiga aqui puxar. E dessa maneira, você também não força para não deixar marca de dedo por aqui ou amassar puxando. Então, você abre um, você abre o outro. Aí, aqui eu vou usar o cartão para mostrar. Aqui você tem que ir fazendo com cuidado até ele abrir. Então, você puxa. Alguns vêm esse cartãozinho, eu às vezes guardo ele separado. E aí, você abre. Aí, quando eu puxo o blister, eu normalmente coloco deste lado aqui ou deste outro lado aqui. Então, para mim, tanto faz qual dos lados. Então, eu pego aqui e vou colocar. Esse é do Dunga normal. Então, eu venho aqui, coloco o papel aqui e coloco um durex. Você pode colocar um durex bem grande ou você pode colocar 2 pedaços pequenos. Tanto faz, você sabe quanto você vai querer gastar de durex e é dessa forma ele fica preso. Então, você já sabe esse blister a qual ele vale. Então, eu faço isso em todos os blisters para depois só encaixar um em cima do outro. E a caixa, eu pego a caixa, termino de abrir ela na parte de baixo e deixo sempre a parte aqui com o plástico desse jeito aqui. Eu não dobro dessa maneira para não danificar o plástico, não forçar essa dobradura dele. Então, eu faço dessa maneira. Eu deixei aqui do lado umas caixas para mostrar para vocês como eu normalmente organizo. Então, eu tenho algumas caixas grandes, das quais eu deixo sempre as caixas dobradas dentro. Então, dessa maneira, eu vou mostrar aqui mais perto para vocês. Eu coloco a caixa com as caixas dentro. E aí, eu vou colocando até, inclusive, por ordem de numeração. Então, aqui, ó, tenho Disney. E aí, eu vou colocando a ordem de numeração. Depois, eu tenho de Disney, eu tenho aqui Hora de Aventura, que é de animação. Mais para trás, eu tenho até do Sherlock. Então, eu mantenho dessa forma as caixas guardadas em caixas grandes e depois eu somente fecho essa caixa para manter ela guardada. Então, dessa maneira, eu não danifico as caixas, elas ficam aqui sempre uma do ladinho da outra. Eu tenho essa daqui para Disney, animação, filme. Aquela maior só para Marvel, que é a minha maior coleção. E essa aqui que é menor, somente para DC. Então, dessa forma, eu vou deixando as caixas de uma forma intacta, sem danificar. E o blister eu faço separado. Bom, após terminar, eu já coloquei o nomezinho em todos. Esse da Malévola, coloquei aqui da Branca de Neve. Eu simplesmente vou juntando eles. Eu vou encaixando para que eles fiquem um dentro do outro. E aí, por exemplo, no caso do Dunga, que eu tenho 2, eles realmente se encaixam perfeitamente, pois são o mesmo modelo. Então, eu vou colocando e dessa forma, ó, eles ficam todos encaixadinhos um no outro e ocupam bem menos espaço. Aí, eu pego uma caixa, igual essa daqui, e coloco eles dentro. Essa aqui, no caso, ela é bem grande, então ela cabe, se eu quiser colocar até 2 coluninhas, eu consigo. Ou se eu quiser colocar de lado e fazer várias
várias um em cima do outro, eu consigo, então dá pra deixar assim. Então, você pode colocar da melhor forma e também do tamanho que a caixa que você tiver. Então, dessa forma, eu vou guardando, consigo empilhar, consigo colocar, seja de frente ou de lado. E aí, depois, quando eu termino, eu vou e fecho a caixa. Uma dica que eu tenho para dar é, eu tenho caixas que eu deixo dentro do sótão. E lá pode ter um pouco de umidade. Quando eu fecho, eu coloco o durex nela inteira para vedar a caixa e dessa forma a caixa não danificar e não estragar os blisters dentro. Porque apesar de ser em plástico, tem a escrita do papel que pode ser danificada. Então dessa forma eu consigo proteger a caixa e o que tem dentro dela. Essas caixas que eu tenho com as caixas dobradas, né, que eu simplesmente vou pegando as caixas e deixo assim, essas eu deixo dentro do armário, então eu não tenho problema com elas. Eu deixo elas assim, ordeno pela ordem, pela numeração das caixas e coloco elas empilhadas lá dentro. E aí essa eu mantenho dentro do armário, então eu não tenho problema. Agora as caixas que ficam no sótão, eu coloco todo o durex ao redor dela para que ela não fique danificada. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Esse foi o meu feriado de carnaval, arrumando alguns pops da minha coleção, organizando essas caixas e espero ter ajudado vocês aí na coleção de vocês também. Se vocês gostarem, deixem um joinha no vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam das duas promoções rolando, do primeiro vídeo valendo 5 pops e também a nossa parceria com a Top Pop valendo uma caneca da Mulher Maravilha. A promoção é válida até dia 3 de março, então também não se esqueçam que essa é uma promoção do Facebook. Muito obrigada e até o próximo.